Boa noite. Pessoal, vamos só fazer uma prece e a gente já começa a conversar um pouquinho, tá bom? Que possamos, nesses breves instantes de recolhimento íntimo, encontrar a serenidade para aproveitarmos um momento como esse. Que nossos corações possam encontrar um segundo de paz, nossas mentes possam relaxar e ao mesmo tempo se tornarem atentas para tudo que iremos vivenciar aqui. E dessa forma, termos a certeza de que estamos muito bem acompanhados pela espiritualidade amiga. É essa sensação de paz e relaxamento que nos dá a certeza da companhia espiritual que temos. Uma companhia bem-vinda para nos trazer equilíbrio e energias necessárias, de modo a aproveitarmos o máximo possível nessa noite. Sentimos os nossos mentores, o nosso anjo da guarda próximo de nós, com certeza nos amparando e nos preparando para a assistência espiritual. Possamos agradecer também a todos os amigos da espiritualidade que preparam a casa com energias renovadoras e amorosas para que possamos aproveitar o máximo possível. E é junto destes companheiros da espiritualidade que nós elevamos o nosso pensamento até a figura do Mestre Jesus. É em Jesus que encontramos uma fonte de ensinamento espiritual, de revelações que descortinam oportunidades de trabalho no nosso campo íntimo. Agradecemos muito a esse mestre e procuramos ficar sintonizados. Graças a Deus. Boa noite, gente, mais uma vez. Vocês estão me ouvindo bem ainda? Então tá bom. O tema da nossa noite de hoje, já dando spoiler, né? Ele é sobre a prece, tá? Mas antes de falar sobre o tema, eu queria trazer uma reflexão que eu acho que é importante para a gente, talvez, endereçar a questão da maneira adequada. Assim. Quando a gente está numa constante ali de pensamento sobre a vida, é natural a gente se deparar com um momento que faz a gente se questionar por que a gente precisa ser diferente. Tipo, em teoria, quem que é, né, que diz isso? Tá? Quem que traz essa autoridade, vamos dizer assim, para falar que a gente tem que ser diferente do que a gente é? E é curioso que a gente não tem uma resposta tão clara, tão objetiva. E, ao mesmo tempo, a gente está sendo frequentemente convidado a se tornar pessoas um pouco diferentes do que a gente é no dia a dia, seja nos nossos relacionamentos, seja nas nossas ideias, nos nossos preconceitos que a gente carrega, enfim. Então, a gente está sendo constantemente convidado a se reavaliar. E no final das contas, acho que esse processo talvez responda a pergunta, tá? Que é, quando a gente, apesar da gente não ter nenhuma, vamos dizer assim, autoridade única para dizer que a gente deva ser melhor ou pior, a gente tem a sensação frequentemente que o que nos falta e que talvez nos torne pessoas melhores, aí sim, de fato, é entendimento, tá? Então, eu acho que essa ideia, ela é particularmente importante. Porque esse é um consenso. É muito fácil a gente perceber que às vezes falta entendimento para a gente. Seja entendimento sobre a grandiosidade ou a pequenez das situações, né? Seja entendimento para agir de maneiras diferentes. Ter um repertório, vamos dizer assim, que para a mesma situação permita a gente encontrar diferentes saídas. Então, essa ideia, eu acho que é a ideia que o Espiritismo se preocupa em puxar diversas vezes, né, nessas respostas, muitas vezes, que a gente vê lá no Livro dos Espíritos.
Tá? Frequentemente, a gente tem perguntas muito bem formuladas e que vão direto ao ponto, né? Para quem já leu o Livro dos Espíritos, para quem já teve a chance aí de abrir uma vez ou outra. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que, no final das contas, sempre que as perguntas encontram uma parede, vamos dizer assim, a gente é questionado sobre o nosso entendimento. Falando, vamos até onde a gente consegue ir, mas tem uma hora que a gente precisa ganhar entendimento, precisa se aprofundar e ver as coisas de maneira diferente. E acho que esse, no final das contas, é um catalisador muito grande para a gente, de fato, encontrar uma atitude positiva, diferente na vida. Então, as pessoas que têm essa busca, né, em si, tá? Elas encontram, no fundo, uma motivação que permitem ali, testar alternativas, né, ter mais de uma ação para a mesma situação em que está vivendo. E acho que isso é, no final das contas, o que a gente espera de uma atitude positiva em relação ao dia a dia. Então, por que eu estou falando isso, né? Eu comentei lá no começo que o tema é sobre a prece, né? O tema de hoje é sobre a prece. Porque, no final das contas, quando a gente está falando sobre prece, o que a gente está falando é sobre isso. Então, a prece, no geral, pra gente que vem de uma vida aqui ocidental, uma vida atribulada, trabalhando aí 10, 12 horas por dia, tá? É alguma coisa que tem dificuldade de encaixar. A não ser que a gente tenha tido uma formação ali religiosa desde a infância, né? Em que aquilo parece que faz parte ali de alguma maneira ou de outra. A prece é alguma coisa que desafia um pouco a gente. A gente não tem o hábito, a gente não tem a disciplina, a gente não tem essa intimidade, vamos dizer assim, para fazer isso de maneira espontânea e natural. E aí a gente começa a se deparar com os momentos em que a gente faz preces e orações para pedir coisas, né? Então essa é a sensação para muitos de nós. E isso é natural, não tem nada de condenável nisso, nem nada pelo qual a gente ficar constrangido. Mas o ponto é que no processo da prece, quando a gente pede, naturalmente tem um mecanismo ali que é disparado nesse momento que requer a nossa avaliação. Então, o ato de pedir alguma coisa, de alguma maneira ele dispara um gatilho interno na gente que faz a gente avaliar as nossas opções. E esse é um momento bonito ali, vamos dizer assim, de recolhimento íntimo, em que a gente se rende ali por um momento e tenta ali dialogar, né, com tudo que a gente acredita ali em relação ao espiritual. A gente para, a gente sai da nossa rotina, a gente desconecta, e aquilo vira um momento em que, pelo fato da gente estar pedindo, tá, ou estar tentando formular isso num pedido, em palavras, em alguma coisa, a gente naturalmente, muitas vezes, é convidado a reavaliar, inclusive, se esse pedido vale a pena. Então, esse processo, ele é bonito. Ele é alguma coisa que existe no ser humano, tá? Quando ele bate na fronteira do que ele entende ali sobre as coisas, sobre a vida. E, com certeza, isso tem um significado gigante do ponto de vista espiritual. Porque a mensagem, no final das contas, da vida espiritual é exatamente essa, é a lei de evolução, né? É essa ideia de que frequentemente a gente vai ser desafiado do ponto de vista do entendimento para encontrar oportunidades e maneiras de agir diferente do que a gente vem agindo até então. Então, pedir do ponto de vista da prece, no final das contas, é um momento que revela isso. É um momento em que revela uma oportunidade da gente se recolher e reformular um pouco as nossas necessidades, os nossos anseios, os nossos desejos. É claro que aqui eu estou falando de maneira genérica, mas a gente está falando da maior parte dos momentos. A gente sabe que a vida tem momentos extremos que requerem um outro tipo de pedido e alguma coisa que motiva e que traz uma força muito maior ali dos momentos de sofrimento e desespero extremos. Mas na maior parte das vezes é assim que se concretiza. E quando a gente pensa sobre a figura de Jesus, é um livro, né, sobre essas questões. Por dois motivos. O primeiro a gente vê frequentemente Jesus, na verdade, desafiando o entendimento. E essa talvez seja a força maior do Evangelho. Tem, claro, a figura, o carisma ali de um mestre, de um líder espiritual,
Mas a força maior da mensagem, ela se apresenta quando ele desafia o entendimento das pessoas. A cena clássica, né, que a gente sempre usa para se referir, por exemplo, a isso no Evangelho, é o momento em que a mulher vai ser apedrejada. Esse momento é um momento ali onde Jesus fala, olha, ok, pela lei não existe nada de errado no processo de apedrejamento, é um movimento que a sociedade à época considera normal, e não existe nada de condenável. Mas e se fosse diferente? Tá? E principalmente, e se fosse diferente com as pessoas questionando a si mesmas? Então, isso é de uma força, tá? E de uma grandeza que é desafiadora para o nosso entendimento. E aí a gente conhece a história. Então, do ponto de vista do Evangelho, a gente tem essa figura que frequentemente está a gente convidando a gente, vamos dizer assim, a reavaliar, a rever. E, ao mesmo tempo, a gente tem diversos momentos ali, passagens na vida de Jesus, onde a gente percebe essa reunião íntima dele com Deus. Tá? Com Deus, com os espíritos, enfim, que vocês preferirem. Então, são diversos momentos onde o Evangelho descreve em que ele se recolhe ali para orar, afastado dos discípulos ou junto com os discípulos. Tá? E o próprio Jesus fala algumas vezes sobre a oração, que eu acho que também dá insights valiosos. Em uma das vezes, ele fala diretamente, ele fala, olha, se enganam aquelas pessoas que acham que o valor da prece está na quantidade de palavras. Então, a passagem é exatamente isso. Ele fala, se engana isso. Tá? Quem faz assim, provavelmente está enganado. E, ao mesmo tempo, em outro momento, ele fala sobre o recolhimento. Então ele fala, não precisa você orar nas igrejas públicas, né, nas praças públicas, nos lugares onde as pessoas vão ver você orando e vão te considerar devoto. Ora, faça sua prece, sua oração, na sua intimidade, na porta ali fechada do seu quarto. E tem uma terceira passagem, onde ele fala também sobre a questão da oração em relação àquele que reconhece os seus próprios pecados. Então ele compara, né, uma parábola comparando duas pessoas, duas personalidades lá da época, que é aquele religioso, né, o fariseu, e o publicano, onde o fariseu é aquela pessoa que se veste de todo o traje religioso, de toda a roupagem ali dos rituais, e ao mesmo tempo o publicano, que era o cobrador de impostos lá da época de Jesus, onde ele fala, ó, esse cara, por exemplo, está rezando melhor, porque ele está considerando a si mesmo uma pessoa com dificuldades na vida, né? E não está se vestindo nenhuma desses ritos aí que a religião impõe. Então, no final das contas, o que a gente tem, né, nessas três passagens específicas é um mestre espiritual falando sobre a qualidade da prece. Tá certo? Falando que basicamente não precisa de muitas palavras, que precisa de recolhimento e reflexão, tá? E que ela não precisa da roupagem religiosa. E acho que essa é a mensagem que a gente tem aqui. Quando a gente fala sobre fé, e a prece está muito relacionada à fé, a gente tende a associar as coisas dessa maneira. A gente fala, poxa, a pessoa que tem fé é essa pessoa que está sempre orando, que está sempre fazendo seus pedidos, suas orações, suas rezas. Tá certo? Mas no final das contas, a mensagem ali que Jesus está, de maneira bastante didática tentando propor, é alguém que está frequentemente no seu íntimo, se revisitando, tá? E livre de qualquer atitude externa ou de qualquer necessidade religiosa para fazer aquilo. Então, essa mensagem, ela dita muito sobre os atributos da prece. E a gente, no final das contas, aqui do ponto de vista do Espiritismo, acrescenta essa mensagem de que esse momento de recolhimento, se a gente consegue, de fato, se despir ali das nossas vaidades, se a gente consegue se recolher intimamente, ter um momento de paz e de busca por alguma coisa espiritual, a gente tem o apoio de toda a espiritualidade. Então, por que é tão importante, né, um momento como esse aqui que a gente está hoje aqui? Tá? Porque, no final das contas, é uma tentativa profunda da gente colocar ali na nossa rotina alguma coisa que encaixe e falar, deixa eu ver se eu vou lá por um pouquinho,
tá? Para ver se eu tenho algum insight, né? Se surge alguma ideia aqui na minha cabeça, tá? Para eu lidar diferente com as coisas do dia a dia que às vezes estão tão difíceis. E isso é necessário, tá? Às vezes a gente encontra isso com um amigo, às vezes a gente encontra isso através de uma relação profissional com um terapeuta. Às vezes a gente encontra, tipo, no limite ali do entendimento em que parece que nada disso resolve, e às vezes a gente precisa desse elemento espiritual. Porque o elemento espiritual, no final das contas, ele é um catalisador para que essas coisas aconteçam dentro da gente mesmo. Então, a gente fala muito pouco, né, tipo, sobre preces de fato realizando milagres. Tá? Mas a gente entende que a prece, esse momento ali de intimidade consigo mesmo, com o que você acredita que deu origem a todo o universo, basicamente tipo, te promove para um estado ali espiritual em que as ideias podem vir a fluir. Quando a gente faz agora na prece, né, no começo aqui que a gente fez uma prece rápida, falando que nesse momento, por exemplo, a gente tem a participação ali, no final das contas, dos nossos mentores, os nossos anjos da guarda, amparadores, enfim. A gente está falando que a gente está se rendendo ao momento em que a gente está receptivo a essas ideias externas. Tá certo? O passe, ele é um mecanismo desse mesmo tipo. Tá? Mas ele não pretende oferecer grandes alterações. Então, quando a gente entra para tomar o passe, tá? Eu brinco que eu falo que é para a gente tirar aquela nhaca que a gente vem ali da semana toda, tá? Do dia a dia. E não tem jeito. Tá? Tem um ambiente para nós que vai ser mais pesado que outro. Pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser com a gente mesmo. Tá? Mas, às vezes, a gente precisa tirar aquela energia ruim. Tá? O ensinamento espírita, ele fala que às vezes isso polui, o nosso pensamento está tão poluído e tão alimentando essa energia negativa que é difícil a gente abrir a caixinha ali para uma ideia nova. Então, é por isso que a gente considera o passe um tratamento complementar. Tá? Mas não tem jeito. A gente pode tomar passe, a gente pode tomar todos os tratamentos, né, Pasteur, que é os P's aí que vocês conhecem aqui da casa, tá? Mas o que opera, na verdade, transformações espirituais e o que faz com que a gente, tipo, haja diferente no nosso dia a dia é a mudança do entendimento. Então, se a gente busca isso através do estudo, se a gente busca isso através da prece, se a gente busca isso através da nossa vida, né, do nosso trabalho, das coisas, tudo isso é muito bem-vindo. A gente só não pode ignorar que esse momento ali de reserva e de prece, ele é um momento precioso para a gente, tipo, abrir os canais, vamos dizer assim, para as coisas que são inesperadas. Ou para as coisas que a gente não sabe como operam. E acho que isso tem uma beleza muito profunda. Eu entendo que, no final das contas, quando Jesus fala sobre humildade ser um requisito tão importante para essa prece, é disso que ele está falando. Tá? Não adianta. Em algum momento, a gente precisa se render ao fato que a gente tem as nossas limitações, tá? E que a gente precisa abrir um canal para operar, tipo, às vezes por vias que a gente conhece muito pouco. Então, esse é o convite. Tá? Esse é o convite. Isso não requer palavras, isso não requer muitas ações aqui dentro do centro, mas requer uma força de vontade muito profunda para a gente conseguir operar assim, essas mudanças no nosso dia a dia. Tá bom, gente? Então, eu torço para que todos vocês aproveitem bastante, né, a noite de hoje, assim como essa, tá? Para sempre encontrarem aqui nessa casa uma oportunidade ali de sair das suas rotinas, encontrar um tempinho aqui para relaxar, desligar e se conectar aqui com alguma coisa diferente. Tá bom? Vamos fazer uma vibração para a gente terminar? Nós voltamos a nos recolher para encontrar nos nossos corações vibrações amorosas que queremos destinar ao mundo. Que essas nossas preces possam alcançar os lugares de necessidade, que nos lembramos através das nossas mentes e que direcionamos esse amor e esse carinho através dos nossos corações.
Que possamos vibrar com muito amor pelos nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que nos vêm à mente, porque sabemos que se encontram em necessidade. Que possam receber as bênçãos do alto, o apoio da espiritualidade amiga. Fazemos vibrações também por todas aquelas pessoas que nos são difíceis, que desafiam os nossos comportamentos, as nossas interações sociais. Vibramos por todos aqueles lugares que se destinam à prática do bem, para que as suas ações possam sempre se multiplicar. Em particular, vibramos com muito carinho por essa casa, para que o ambiente aqui semeado possa sempre ser o melhor possível e o mais acolhedor possível. Vibramos por nós mesmos, para que possamos encontrar forças necessárias para essa mudança de entendimento no nosso dia a dia. Que cada vez que nos sentirmos desafiados, possamos ter momentos de recolhimento, de coração aberto, para agirmos diferente. Graças a Deus.